Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo a gente à tarde. Está começando o nosso Pod Jovem, diretamente da Biblioteca Mário Chamber, no estúdio Teia, no estúdio SampaCast. Antes de mais nada, agradeço demais a presença da nossa técnica do estúdio hoje, a Thaís. Salve, Thaís! Gente, estamos aqui e antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, roda a nossa vinheta que tá incrível. Valeu! Voltamos então com o nosso Pod Jovem. Você que já está vendo aqui a nossa convidada do lado, antes precisa ouvir a minha autodescrição para todos verem. Eu sou um homem preto com cabelos encaracolados, uma barba bem grande, bem bagunçada, passando da altura do rosto, um bigode, um óculos redondo da cor cinza, uma tatuagem de um pássaro no braço direito, uma clave de dó no braço esquerdo, uma camiseta marrom com traços pretos, uma calça preta. E vamos lá. Agora, antes da gente apresentar a nossa convidada também, eu quero agradecer mais uma vez aí ao SampaCast, à Biblioteca, ao Teia e agora a nossa convidada. Ela que é educadora social, produtora cultural, administradora, empreendedora. Ela colocou aqui, eu vou ler de tintim por tintim, ficou incrível. Mulher trans e travesti. Atua como consultora em diversidade, inclusão e letramento de gênero, além de desenvolver projetos como artista e assessora política e pessoal. Se quiser contratar ela, depois a gente deixa o contato. Criada diretamente da Zona Sul, lá do Jardim São Luís e do Capão Redondo, construiu uma trajetória incrível marcada pela escuta, pelo afeto e pelo compromisso com a transformação coletiva. Atualmente, muitos a conhecem lá na secretaria, onde você passa, todo mundo conhece. Vivi Melo! Seja muito bem-vinda. Depois de uma apresentação dessa, não tem nem muito o que a gente falar. Mas um oi a todo mundo, um oi a geral, né? Muito feliz de estar aqui, muito tensa, muito apreensiva. É muito difícil a gente falar da gente. Exatamente, eu Ainda sei. mais quando a gente trabalha para cultivar os outros, né? Mas é isso, eu espero que seja um ótimo dia, uma ótima gravação, que a gente dê muita risada. E não tem mais. Ok, seja muito bem-vinda. E assim, é um prazer, uma honra receber você aqui. Todo mundo da secretaria te conhece. Primeiramente, mandar um salve também para a Lígia Gelo Antônio, que é nosso ícone aí da secretaria também. Nossa referência. E assim, é um prazer de verdade, porque onde eu comecei na secretaria, eu falei, nossa, quem é aquela mulher alta, gigante que tá ali, gente? Onde eu olhava, você tava de social, muito elegante, muito bonita. Mas agora eu quero saber, assim, já começando. Você veio diretamente lá da Zona Sul. Como é que foi crescer lá no Jardim São Luís, ali, Capão Redondo, tá ligado, parça? Nossa, foi tenso, foi tenso. Acho que a minha infância ela foi muito dividida. A minha primeira infância foi no extremo leste. Era uma periferia rural, colônia de japoneses. Nossa. Era a segregação da segregação da segregação. E aí, quando eu tinha, acho que 5 anos, mais ou menos, eu fui para a Zona Sul, onde minha família se instaurou, onde minha família chegou há 60 anos atrás, quando ainda tudo lá era barro. E para mim sempre foi muito estranho, porque eu olhava... A minha família nunca teve acesso à universidade, nunca teve acesso a oportunidades, né? Depois de muitos anos, a gente foi ter a primeira pessoa formada na universidade, que é um tio, e é professor, diretor de escola. Então eu sempre olhava e falava assim, estranho, por que que ninguém é para além disso? Por que que ninguém foi para uma universidade? O que é uma universidade? E aí eu lembro de ser aquela criança muito curiosa, de falar assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar. Então, desde criança, eu lembro de eu me inscrever assim, em judô, aí eu ia me inscrever em artesanato. Aí eu ia, uma vez que assim, chegou uma situação financeira muito difícil, eu tinha meus 6 anos, eu lembro de eu olhar pra minha mãe e falar, minha mãe, não, vai dar tudo bem. Eu assim, o que eu posso fazer? Já sei, vou trabalhar na feira. E eu lembro que com 6 anos eu chegava lá na feira, assim, fazia amizade com os pessoal e comecei a trabalhar na feira. Comecei a trabalhar na feira, ia atendendo, e eu sempre fui muito brincalhona, eu sempre fui muito imperativa. Então, isso me ajudava muito, não só na questão financeira, mas o que despertava em mim esse negócio de, eu gosto de pessoas, então eu tenho que ir atrás de pessoas. Mas assim,
tirando as dificuldades que a gente já sabe que tem na favela, a gente sabe o que a gente passa na favela, a gente sabe o quanto que é segregado, a gente sabe o quanto essa imagem é muito pesada pra gente, na pele também. Eu nunca me deixei levar pelas dificuldades. Acho que eu nunca deixei aceitar que é isso. Ah, você é favelado, você vai ficar aqui, é isso. Eu falava, não, eu quero sair, eu quero desbravar, eu quero entrar. Nunca tive acesso muito à cultura. Cultura, acho que pra mim era uma coisa que muito brilhava meus olhos, mas eu nunca tive acesso, nunca... Eu fui assistir minha primeira peça com 13 anos, assim, porque eu fui pro teatro. Porque eu fiz assim, tinha um curso de teatro, eu falei assim, vou me inscrever, vamos ver o que é isso. E acho que tudo que eu fiz na minha vida era isso, não sei o que é, e acabava que eu gostava. Então, acho que é por isso que eu sou uma pessoa tão transversal, assim. Tão pra frente. Tão pra frente, tão doida. Meu, mas que muito louco. Agora eu quero saber o seguinte, porque assim, parece que você pegou o meu roteiro e leu, né? Porque você já matou 3 perguntas aí minha. Mas assim, você já teve uma formação também artística ou não? Você acabou fugindo para um outro lado? Formação, não. Da forma oficial como artista, não. Mas fiz cursos, assim... Cursos de bairro que ONGs davam pra ajudar, assim, e trazer a cultura à favela. Então, fiz curso de coral, de teatro musical. Eu amava cantar, amava fazer parte de coral. Fiz curso de regência. Assim, sempre escrevi poesia, sempre escrevi coisas, assim, mas não tinha autoestima não tinha autoestima pra trazer pra fora, pro mundo, assim. Eu só tirava dentro de mim pra conseguir escrever no papel. Sempre tive muita vontade de cantar, mas assim, chegou um momento que eu fiz assim, tá, isso não é pra mim, não é isso pra mim. Mas, oficialmente, assim, um certificado lindo, bonitinho do campo artístico, isso eu devo muito. Caramba. Não, mas aí você tem outras formações também. E assim, o que hoje, eu vou até te perguntar assim, você tem todo um trabalho com juventudes. Hoje você atua dentro do programa Jovem Monitor como agente de formação. Calma que daqui a pouco a gente fala isso. Mas assim, o que muito dessa sua infância te moldou para essa Thaís de hoje? Eu tô fazendo umas perguntas muito profundas para você, porque sim, porque a gente precisa... hoje conversar com outra Vivi. A Vivi que a galera não conhece. Porque eu também... Existem 2 Vivis também. A galera... a irmã gêmea... Isso, a Vivi. Existe a Vivi, a Vivi e a Vivi. Exato. Então são 3, né? São 3. Olha, eu acho que eu vou responder essa pergunta com uma coisa que me aconteceu no começo desse ano. Os Jovens Monitores Culturais, né, que é um programa da Secretaria, nós tivemos a abertura da nova edição e aí vieram mais jovens. E aí, em uma formação no Centro de Referência da Dança, eu estava com um grupo de mais ou menos 10 jovens e aí o tema era sobre sonhos. Então, nós teríamos que transcrever a palavra sonho de cada um dentro de uma apresentação. E aí, eu comecei conduzindo isso, fazendo uma pergunta que... pra mim, eu achei que era muito básica. Acabou que eu saí chorando o dia inteiro disso, porque eu virei e fiz assim, qual é o sonho de vocês? E aí 3 jovens olharam pra mim e falaram assim, nossa, o nosso sonho foi o que eu pude realizar essa semana. Eu falei assim, não, mas o sonho da vida, vamos falar um sonho... Não, foi o que eu pude realizar essa semana. Eu falei, nossa, que legal! E o que foi? Eu pude fazer uma compra pra minha casa. Na hora que falou... E eu lembrei da minha infância, eu lembrei de passar fome, eu lembrei de morar na rua, eu lembrei de muitas coisas. E aí eu comecei a chorar e eu falei assim, tá, isso que me reacendeu. Quando eu olho pro meu passado, eu vejo que eu não tive carinho, o acolhimento do que eu esperava. A minha mãe, ela entregou tudo que ela podia, tudo assim. Tudo que ela não foi ensinada, ela foi maravilhosa em afeto, em amor, em caráter. E aí, quando eu fui trabalhar com a juventude, eu senti isso muito. Desde quando eu comecei a trabalhar até hoje. Falta carinho, falta afeto, falta fé. Falta alguém olhar para a juventude e falar assim, meu, você pode. Ah, mas eu não sei como. Eu também não sei, mas vamos descobrir, vamos dar um jeito. Ah, mas eu quero ser astronauta, sem problema. A NASA já tá mais fácil, hoje em dia tá... E eu acho, então, é isso que me movimenta a trabalhar com a juventude. É isso que... Por mais... Eu sou uma pessoa jovem, mas eu brinco, eu falo que eu sou seminova. Porque eu já passei por tanta coisa na minha vida. Eu fiz tanta coisa ao mesmo tempo que eu olho e falo assim, não bate a linha temporal. Não. Mas
Eu acho que é isso, é olhar para a juventude e toda segunda-feira, na formação dos jovens, é o que me dá ânimo para continuar a semana inteira. Que é olhar para cada jovem e ver o sorriso de cada um, cada jovem falar assim, nossa, eu pude estar no TCM, eu pude estar na escola do parlamento, nossa, que coisa incrível. É eu poder ver o jovem realizando o sonho dele com o incentivo que eu posso dar, né? Com a contribuição que eu posso fazer, construir histórias, ajudar a levantar pessoas. Eu acho que é isso que mais me movimenta nessa juventude, é isso, é o anseio, é olhar e falar assim, o que falta pra você? É fé? Alguém acreditar em você? Meu amor, eu acredito com todas as minhas forças. O que você precisa de mim? Bora! Ah, é um conselho? Estamos aqui pra aconselhar. Não sei se vai resolver, porque eu também não resolvi minha vida, mas a gente vai estar aqui pra fazer isso. E é por isso que eu acho que essa pergunta foi muito importante. Porque, como eu digo, as pessoas precisam conhecer a outra Vivi. A gente chega nas formações, ou chega em algum lugar que você está sempre muito sorridente, muito feliz, muito da zoeira, da brincadeira. Só que você é muito afetuosa, você é muito carinhosa. Eu tenho certeza que muitas vezes algum jovem já chegou, te puxou de canto, falou, olha, Vivi, eu não tô bem, tô passando por uma situação assim. E você ajudou, porque as pessoas se sentem à vontade em dialogar isso com você. Então, sim, gente, agora vocês estão conhecendo a outra Vivi. A outra Vivi, o lado afetuoso. Exato. E eu brinco que eu brinco e falo que eu sou muito amarga. E não é. Eu sou muito e amarga. não é. E não sou, mas é isso. Infelizmente, quando a gente vai falar de sociedade, quando a gente vai falar do campo profissional, quando você é uma pessoa trans, quando você é uma minoria, quando você é uma pessoa preta, você tem que entregar sempre o dobro, o triplo do que uma pessoa heteronormativa, branca, sabe? Então a gente sempre tem que entregar o máximo, sempre tem que entregar tudo que a gente pode, e o dobro, e reforçar. Então eu brinco que eu sou amarga porque no meu trabalho, quem conhece a Vivi Produtora, por exemplo, sabe que eu sou muito briguenta, eu sou muito rígida. Mas é justamente isso. Chega qualquer jovem, principalmente amo, quando eu era agente de formação, jovens da Sul, os meus jovens amo chegar assim, Vivi, eu não tô bem. Eu falo, também não tô, mas vamos sentar aqui, vamos tomar um café, vamos chorar. Eu choro do seu, você chora no meu. E vamos seguir, eu não quero chorar, mas vai chorar sim. Vai chorar, vou chorar com você aqui. Isso já aconteceu, de eu ficar sentado com o jovem no show chorando. O que foi? Nada, a gente só tá chorando. Deixa a gente só chorar. 5 minutinhos a gente volta. Precisa desse tempo pra chorar. A gente precisa desse tempo. E eu acho que isso é muito legal, porque aí depois passa e eu vejo o jovem que tava chorando há 5 minutos atrás e começa a rir, a pular, eu falo assim, pronto, consegui fazer o que eu tinha que fazer. Então acho que é isso, é o afeto. E as pessoas precisam, principalmente após a pandemia, principalmente o que a gente viveu em 2020, o trauma coletivo, a exaustão mental. As pessoas precisam de carinho, as pessoas precisam de afeto. O mundo já é cruel. Sim. A sociedade já vai ser cruel com você. Sim, e é o que você falou assim, a sociedade é cruel ainda mais com as minorias, e você tem todo um trabalho também de cuidado dentro do programa Jovem Monitor, até mesmo fora, porque você não colocou aqui também, mas você é professora, você é educadora, você é tudo. E como que é esse trabalho que você tem de afetos com pessoas que são travestis e são trans? É muito tenso, porque eu acho que esse é o trabalho mais difícil da minha vida. Porque é um trabalho que, às vezes, você tem que tirar o coração para conseguir resolver. Então, assim, eu agradeço muito as minhas coordenadoras do PJMC, a Michele, a Carol, a Lígia, a própria secretaria que sempre acolhe. E, assim, é um trabalho de formiguinha. Então, toda vez que vem uma pessoa trans, toda vez que vem uma pessoa abrindo, assim, bem LGBT, né? Não só pessoas trans, não só pessoas travestis, mas quando vem essa demanda, pra mim, é muito doloroso, né? Mexe muito. Então, muitas vezes eu tenho que tirar o meu coração, tentar, porque as identificações, elas sempre existem. Então, eu tenho que tirar e falar, tá, calma, vamos resolver, vamos lá, vamos tentar. E às vezes a gente não consegue, mas eu acho que isso é o mais importante. Às vezes, quando você é uma pessoa trans, você só quer ser ouvida. Você só quer sentir que você pode, que você tem uma voz, que tem alguém que realmente está te escutando. Não apenas pela militância, não apenas pela pauta que as pessoas aliadas trazem, mas realmente a escutativa. Falar o que está acontecendo, vem cá, vamos sentar. Não quero falar, você vai falar sim. Vai sentar aqui comigo e vai falar sim. O que foi? Ah, porque aconteceu isso. Então vamos lá resolver. E tem coisas que não dá para resolver, e aí não é acobertar, não é passar pano, mas é virar e falar assim, tá,
a gente não consegue resolver isso agora. O que a gente consegue fazer? Pra te fazer bem, Pra pra poder te acolher, né? Pra você se cuidar. Eu acho que o meu trabalho com pessoas trans e travestis é justamente isso. É o que eu posso fazer pra você ficar bem. Sim. Pra você se acolher. Como eu posso te acolher? Né? Eu não consigo resolver todos os problemas do mundo, não consigo resolver quase nenhum, vamos dizer assim. O meu nível não é um nível alto, assim, mas é isso, o acolhimento. Ah, tá, então você me trouxe isso. Então, peraí que eu vou chegar em outra pessoa aqui e falar, vem aqui, me ajuda aqui. E é isso, é uma articulação, é trazer a voz a essas pessoas. É a gente parar de usar o personagem, né? De pessoas, pessoas trans e travesti. Não, é essa pessoa aqui, essa pessoa aqui. Isso tem um nome, isso tem uma história. Então, vamos lá, vamos levantar. Vamos trazer isso pra fora, vamos brigar. E assim, é muito pesado quando a gente vai fazer esse trabalho na rua. Quando a gente vai fazer esse trabalho pra fora. Eu tive experiências de, assim, muito dolorosas. E é por isso que eu falo de tirar o coração. De eu conversar com uma pessoa num dia e no outro ela cometer suicídio. E aí a gente vai conversar com essa pessoa e você vai fazer esse acolhimento, você vai fazer essa escuta, só que nem você chega a um nível que tá tão assim pesado, tão desgastado que nem você consegue ajudar. Então, acho que é isso que eu falo que é o trabalho mais doloroso, mas também é o mais gratificante, que é eu poder olhar uma pessoa trans, chegar pra mim e mandar uma mensagem assim, Vivi, eu consegui retificar meu nome. Nossa, saiu pulando de alegria. Cara. Vivi, eu consegui entrar na escola que eu queria, eu consegui entrar numa universidade, eu consegui pagar um aluguel, eu consegui me mudar e sair de um ambiente tóxico que eu tava. Nossa, isso me dá alegria que eu saio pulando. Isso dá um ânimo na minha vida, assim, enorme. Então, acho que é por isso. É o trabalho mais difícil, mas é o mais gratificante que eu tenho. Não, então eu vou deixar, vou dar uma pausa pra você tomar uma água, pra você abrir a garrafa aí, tomar uma água. Porque eu queria trazer 2 pontos que você falou. Eu fui convidado nessa semana de imersão dessa leva agora dos ingressantes e tal. E aí eu falei muito assim pra eles, assim, tentem ser parceiros dos seus gestores. Se vocês não conseguirem, se vocês não estiverem se dando bem, conversam com os agentes de formação. Os agentes de formação estão ali para poder ajudar vocês, interagir com vocês. Olha, não está dando certo com o seu gestor, não tá, conversa com a gente, pede para trocar de local. E você traz essa palavra de acolhimento, não só para pessoas do LGBTQIA+, tal, mas de todos ali que estão ali dentro do programa. Mas também você fala assim, você traz coisas de fora do programa que é muito difícil. Pessoas em situação de rua, pessoas numa certa delicadeza que estão ali no dia a dia e que você também acolhe. Eu tenho certeza que se alguém parar você na rua, você vai conversar, vai trocar uma ideia. Então, é um trabalho muito delicado, é um trabalho muito afetuoso. E a gente eu tô sempre puxando assim pro PJMC, porque é um local da nossa casa, né? Sim. E como é que foi para você entrar lá dentro do programa? Quando eu entrei no PJMC, eu entrei como agente de formação da região Santo Amaro, Campo Limpo e Moimirim. E eu entrei muito ansiosa. Muito ansiosa. Porque eu entrei lá e eu assim... Eu sou jovem, como que eu vou lidar com os jovens? E aí a gente recebe aquele briefing antes, aí eu fico assim, meu Deus, quanta coisa, gestores. Mas vamos lá. E na primeira atividade, como agente de formação, foi um encontro no dia 1º de julho, lá na Chico Sainz. Legal. Que estavam todos os jovens. E aí eu cheguei, me apresentei, e aí de cara eu encontrei a Gustav. Eu olhei pra Gustav e falei assim, você me ajuda. Eu preciso de ajuda, a Gustav, calma, mana, vamos lá. E a Gustav foi me apresentando pra cada pessoa. E eu pude conhecer cada um. E aí eu fiz uma coisa que, pra mim, acho que foi muito importante. Na minha primeira visita coletiva com jovens, eu quis ouvir a história de cada um. Então, assim, foi um momento de lágrima, foi um momento de alegria, mas eu quis ouvir a história. Eu sempre estava ali pronta pra ouvir. E eu acho que isso que me abriu os olhos, assim, num campo do artístico mesmo, da arte. Porque eu conheci jovens de todas as linguagens artísticas, de linguagens que eu não conhecia. Eu falava assim, nossa, mas é isso? É isso. Nossa, que da hora. E eu acho que isso pra mim foi a melhor coisa, que era eu poder me aproximar deles, não como uma agente de formação, mas como uma amiga. De virar e falar assim, bora, para além do nosso trabalho, para além do que a gente tem que fazer, eu estou aqui como amiga.
Então é isso, como amiga e eu, jovem se Vivi, eu vou tocar em tal lugar. Você vai me assistir? Eu, claro! Eu vou ser a primeira. E eu lá na frente, a primeira pulando, que nem doida. E o pessoal olhava assim, quem é essa travesti doida pulando ali? E eu lá, é isso, eu vou pular. E você vai assistir minha peça? Vou, vamos lá. E eu brinco que assim, eu ia assistir peça, por exemplo... Eu sou muito sentimental. A peça era sobre uma história infantil. Eu saía chorando da peça porque eu estava vendo o jovem meu apresentar a primeira peça. Aí eu abraçava o jovem e saía chorando junto com ele. E por que você tá chorando? Ah, porque eu achei linda. E é isso, essa conexão. E o PJMC traz muito isso. Não só para a equipe que trabalha, mas, por exemplo, com gestores. Sim. Muitos gestores... É isso, eles são de tempos diferentes. Sim. Nós temos muitos gestores que são funcionários de carreira, que têm muitos anos na prefeitura, e eles vieram de uma realidade muito diferente, com seus marcadores, com suas crenças, com seus ideais. E aí, quando chega uma geração de jovens, e essa nossa geração, o PJMC é isso, são jovens que têm garra, jovem que entrega na mão, vamos fazer, eu não sei como, vamos fazer. E aí eles começam também a enxergar, eles começam a olhar e falar assim, nossa, que legal, que da hora. Então eu acho que é isso. Pra mim, a minha chegada no PJMC foi muito tensa da minha parte, com muito medo. Mas assim, eu fui tão acolhida, tão acolhida, eu não tenho o que reclamar dos coordenadores daquela época, das coordenadoras que vieram agora, que sentam, que tem essa... escuta, né? Que ajudam a gente, que realmente... que compram a nossa briga. Eu acho que isso é a coisa mais cativante, que é isso. A gente tem um problema, a gente chega lá e fala assim, não, a gente vai resolver isso. E a gente resolve, e o jovem fala assim, realmente, eu não estou desamparado. Não, você não está desamparado. Vamos lá resolver, bora. É isso. Então, pra mim, é mágico. Sim, e é muito bom você trazer isso, porque a gente, não como jovens monitores, a gente aprende muito com eles. Muito, muito. Eu, até um tempo atrás, era jovem monitor, e agora eu, estando numa posição de ser uma espécie de gestor para eles, de ensinar as coisas para eles, eu aprendo muito com eles. Eu tenho agora uma turma de 5 pessoas. Dentro dessa turma, eu tenho o Taipan, que ele é um menino incrível. E ele me ensinou muito, assim, sobre o que é o ser humano. Porque eu perguntei coisas para ele assim, olha, posso te perguntar coisas que você pode me ensinar? Desse jeito. Por quê? Porque ele começou a me explicar porque eu tinha certos preconceitos. Como você falou, assim, existem gestores que são de épocas diferentes, têm cabeças diferentes. E quando eu entrei, me assustaram muito. Quando eu entrei, eu falava assim, toma cuidado com o gestor. O gestor é cabeça branca, ele é velho, ele é chato, ele vai encher seu saco, ele vai te agredir. Falaram de tudo. E isso, eles criam toda aquela história. Só que quando eu entrei, a minha gestora, Sandra Brasil, beijo Sandra, espero que você continue assistindo. Ela era maravilhosa, porque ela era totalmente contrária do que me falaram. Ela chegava e me acolhia, me abraçava. Como é que você tá? Você tá bem? Eu estava passando por problemas pessoais e ela me acolhia de uma forma incrível. Então ela me ensinava, ela sentava, você sabe fazer? Não, vem cá, senta na cadeira aqui do lado, eu te ensino. Então, nas rodas de conversa, a galera falava mal do gestor, eu ficava quieto num canto, porque eu não tinha o que falar da minha gestora. Sim. Mas é isso, assim, eu já entendia que também ela já tinha uma visão diferente, mas os outros 10 que estavam na roda comigo tinham gestores que tinham outras visões. Sim. E aí tava o papel também do agente de formação e do jovem monitor, sentar e, gestor, olha que legal isso aqui, né? Eu também queria fazer um outro adendo, assim, hoje eu tô falando muitos nomes, né? Do Tom, o Tom, esqueci o sobrenome dele, mas foi um jovem monitor que eu trouxe aqui, é da Nova Leva, você disse que conheceu ele também. São pessoas incríveis, que estão entrando só para somar. E aí, em falar em entrar para somar, quero te perguntar também, você além do trabalho dentro do programa Jovem Monitor, você trabalhou na secretaria. A gente pode falar disso também? Pode. Do nada você caiu de paraquedas no prédio lá da Libero Badaró e falou, vou trabalhar aqui de produtora. Como é que foi isso? Olha, pra mim foi muito incrível. A Anne Solar, né, que é a minha parceira de vida, a minha melhor amiga há mais de 10 anos, a pessoa que assim, eu falo que eu devo muito a ela, porque ela foi a pessoa que viu uma travesti na favela, também era Jardim São Luís, louca, olhou e falou assim, eu vou ser presidente do Brasil, vamos junto, vamos. Ela, vou entrar na GV,
Amei! Entra. E é isso, ela me pegou dali, do momento muito fragilizado que eu tava assim, de não acreditar mais na minha carreira, de não acreditar mais, de me contentar com aquilo. Ela falou assim, você não vai se contentar não, vambora. E aí eu fui, trabalhei muito com ela, e aí ela foi pra secretaria. Ela tava como supervisora de infra, né, cuidando de toda aquela zeladoria da secretaria. E aí, em outubro, eu lembro de eu estar trabalhando no financeiro da Sul América, na gestão de portfólio, né, na parte de projetos ali, mas pro lado financeiro. E aí, em outubro, 11 de outubro, meu aniversário, no dia 6, ela assim, vem pra secretaria. Falei, oi? Ela veio pra secretaria. Falei, não quero. Ela, você vai vir. Tá bom. E aí, eu entrei como produtora, assim, muito apreensiva, porque é isso, a mesma coisa que fizeram com você, fizeram comigo. Ó, é um governo de direita, toma cuidado, viu? Assim, meu Deus do céu, mas será? Quando eu entrei, nossa, eu fui tão acolhida. Eu fui tão bem tratada. Eu fui tão amorosamente recepcionada que eu não tinha outra visão de ter. A Aline Torres, que era a nossa secretária, sempre foi um amor, sempre acolheu bastante. Toda a equipe de lá, todo mundo. E assim, a Lígia eu já conhecia de um tempo atrás, e aí reconhecia, pude me aproximar e conhecer de verdade quem era a Lígia. E aí eu comecei a fazer trabalho, comecei a me inspirar no Vanderlins, que é, pra mim, a maior referência em produção que eu tenho, assim. Que é a pessoa que vira e fala, vai fazer, fala isso mesmo, não sei o que, é mais ele que manda. E aí eu fui começando a entrar nos pequenas produções da secretaria, coisas que eram cotidianas da secretaria, dos equipamentos. E aí até que veio assim o boom que era virada cultural, virada da Paulista, jornada do patrimônio. E aí eu assim, meu Deus do céu, vai. Vamos fazer. Como? Não sei, mas vamos. Não sei como fazer, não sei o que vai dar, o que não vai dar. Aí se der errado, deu errado, a gente... A culpa é nossa, eu boto em que eu quiser, entendeu? A culpa é minha, eu vou botar no céu. Foi o tempo, choveu. Mas, e é isso, a secretaria, o melhor da secretaria é que era um ambiente desconstruído e a gente era muito bagunceiro. Né? Então, assim, eu lembro que eu e a Anne era, por exemplo, aniversário de alguém. A gente saía com um bolo no meio da secretaria. Bexiga, rodando bexiga, fazendo festa. Porque era isso, era um ambiente que você se sentia em casa. Não tinha essa coisa tão negativa que pregavam de fora. Sim. Não tinha. Eu posso dizer, eu nunca fui menosprezada, nunca fui atacada na secretaria. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu sempre fui acolhida. Ninguém nunca... Uma vez que a gente teve um problema com uma pessoa, um munícipe que foi lá, estava alterado assim... Ele gritou comigo. Eu não pude revidar, porque na hora eu já olhei pra trás, tinha um monte de gente dizendo, ei, não fala. Gente, calma, peraí. Então, acho que é isso. É muito mágico esse mundo, assim. A gente tem muito medo de entrar. Mas quando você tá dentro, você não quer mais sair. E sempre assim, a vida te traz altos e baixos. Tem dia que você olha e fala assim, não quero olhar para ninguém, eu quero jogar tudo pra cima, eu quero ir embora, eu quero ser esposa troféu, eu tô pronta, sabe? Eu tô pronta, não quero mais Algum trabalhar. árabe me liga. Algum árabe me liga, por favor, eu não quero mais. Aí passa, ela fala assim, não, mentira, eu quero mais não. Ah, não, obrigado, não, deixa eu vou trabalhar pra conquistar, deixa. Meu, e você também, vou te pegar de surpresa agora, mas quem sabe faz ao vivo. Você também é escritora de poemas e você sempre posta algumas coisinhas, né, nos seus stories, nos seus WhatsApps. Você consegue preparar alguma coisa pra gente? Ou você preparou alguma coisa pra poder recitar? Porque as pessoas não conhecem a Vivi Poeta. Não conhecem. Não conhece, só eu que eu tô no verdinho dos seus amigos verdinhos. É muito... Vamos lá. Peguei no ponto. Eu não acho que eu consiga fazer assim ao vivo, mas eu tenho algumas poesias. Mas eu sempre, toda oportunidade que eu tenho, eu explico isso. Eu não escrevia. Aos meus 14 anos, eu perdi... A minha figura paterna era meu avô, que me criou. E ele descobriu um câncer, a gente lutou contra esse câncer, mas no dia 11 de setembro de 2014, ele desistiu e ele se suicidou. Isso para mim foi um baque. Me trouxe a depressão de uma forma muito profunda. Eu não tinha mais vontade, eu tinha chegado no estado catatônico, eu já não chorava mais. Eu já não chorava e aí assim, eu preciso fazer alguma coisa.
E aí, naquele desespero, foi quando eu entrei ali no teatro, falei assim, vai, vamos ver isso. E aí, de lá pra frente, foi aquele acompanhamento, psiquiatra, psicólogo, nananana, e todos falavam a mesma coisa pra mim, você tem que achar um jeito de jogar pra fora. E eu sempre fui muito dura com o que eu sentia, muito dura, muito dura. Eu não jogava as coisas pra fora. Eu tinha problema, eu não chorava. Eu acho que isso pra mim foi mais, acho que tem 5 anos que eu choro. Eu brinco assim, por isso que eu choro muito. Porque tudo que tem pra me chorar, eu vou chorar, porque eu não chorei a vida. Eu não chorava, eu não conseguia chorar. Eu podia ter acontecido qualquer coisa que eu ficava aqui, catatônica. E aí eu fiz assim, tá, o que que eu vou fazer? Aí eu fui pintar. Falei, gente, isso aqui é horrível. Não é possível que isso aqui era uns rabiscos assim. E não, isso não é arte. Ai, Isso Deus. não é arte. Ah, eu vou fazer o quê? Vou cantar. Aí eu comecei a ouvir e falei, Senhor amado, eu estou acabando. Por exemplo, Alcione, minha referência na música, assim, eu falo assim, gente, o que que Marrom vai pensar de mim se ela ouvir isso? O samba morreu. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou escrever. Eu vou escrever. Aí eu comecei a escrever. Só que todo mundo que vê minha escrita, ela é muito sentimental. Ela é muito amorosa. Aí ainda tem gente que fala assim, é você que escreve? Eu falo assim, por quê? É que não combina com a sua personalidade. Eu falo assim, me deixa. E é isso. Aí hoje em dia, tudo que eu sinto, quando eu tô muito carregada, eu falo assim, eu tenho que escrever. Aí eu tenho todo um ritual. Eu sento. Aí eu desligo todas as luzes. Eu fico totalmente num breu. Acendo uma vela. Faço porque pra mim é uma conexão muito espiritual, né? É muito espiritual. É aquele momento que eu me conecto comigo mesma e com um ser superior. Independente de qual linha ele seja. Independente de qual fé eu estou naquele dia. Eu estou me conectando ali. Mas eu me conecto com alguma energia. E aí eu coloco uma música bem de fundo e eu começo a escrever. Só que eu brinco... uma vez uma amiga minha me viu escrevendo. E é muito raro alguém me ver escrevendo assim na frente, porque eu não consigo. Só que nesse dia, isso, ela me viu, ela falou assim, amiga, você parece Chico Xavier. Porque você bota a mãozinha aqui, você começa... E é isso, aí eu vou escrevendo 3 folhas, aí no final para e falo assim, misericórdia. Peraí, aí eu vou fazer a limpeza. Eu falo assim, não, peraí, deixa eu ver o que realmente eu quero trazer pra fora disso. Então, eu acho assim, isso me ajudou muito hoje em dia. Nossa, me ajuda muito. Tem dia que eu tô virada, que eu quero estrangular alguém na rua. Aí eu falo assim, eu vou escrever. Aí eu vou escrever, só tem ódio. O negócio fala assim, peraí, gente, não dá pra ser assim. Não dá, peraí. E é isso. Aí acaba que no final, todo esse ódio, ele vira carinho. Ele vira uma coisa que as pessoas se identificam. Eu acho que isso pra mim foi a melhor coisa. Quando eu decidi começar a postar as poesias... Muitas, assim, muitos, principalmente os jovens que me tem no Instagram, mandava assim, nossa, Vivi, você me esculhambou nessa. Pegou no meu coração essa, eu assim, ai, é horrível. Aí eu comecei a chorar junto. Você tá contando a minha história, por que você tá fazendo isso, tipo, cara? Olha, acabei de terminar com o boy, olha, eu tava tentando expressar isso. Eu falei assim, misericórdia. Nossa. Uns começam a repostar do nada. Começam a falar assim, Nossa. ai, que reposteiro. Aí eu tô lá, olha, eu falei assim, misericórdia. Eu conheço isso. Ei, Isso é meu. O que tá me marcando aqui? Socorro, não? Acho que isso é muito mágico, assim. Meu, e você também tem um trabalho, assim, a gente já tá chegando pros finais, mas eu queria saber também de uma curiosidade, que eu também... Eu tô no seu verdinho, né? Eu tô no seu verdinho lá dos amigos. Você tem um trabalho de educadora. Essa semana passada, assim, hoje a gente tá gravando, gente, dia 25 de março, na terça-feira, tá? E na semana passada você tava com uma galera ensinando a fazer pão. E assim, do nada, assim, a gente conhece a Vivi doida, vida louca, bebe, fuma, briga com todo mundo. Cala a boca! Não, seu horário não começou, sai daqui! Tá, então assim, eu jogando coisas que aconteceram. Bruta. Você é jovem monitor? Não é pra você estar aqui ainda, seu horário é 1, pode descer. Tá? Mas aí semana passada você estava com uma galera, assim, eram senhoras. As minhas vozinhas. Se ensinar elas a fazerem pão. O que é esse trabalho que você estava fazendo? Quando eu era criança, sempre... A comida é afetiva pra mim. Quem me tem no Instagram sabe que eu cozinho do nada. Tá lá eu fazendo bolo, tô eu fazendo pão, tô fazendo alguma refeição. Porque eu amo cozinhar, isso é afetivo. Principalmente quando eu tô com raiva, quando eu tô... A minha comida sai maravilhosa. Porque Quando você tá com raiva. porque eu fazendo pão no ódio, ele transmuta isso e fica maravilhoso. E aí, quando eu tinha, acho que 18 anos, 17 anos, 18,
eu me tornei educadora num CJ, que era justamente isso, panificação, confeitaria e gastronomia. Caramba. Para jovens e adolescentes. Então, era de segunda a sexta, eu dava essas aulas. E assim, isso pra mim, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer um cursinho. Aí fui fazer um cursinho, mas era muito autodidata, porque eu fiz o curso pra ter a base. O resto eu começava a criar. E aí, um mês atrás, Isolda, o amor da minha vida, assistente social do PJMC, falou assim, Vivi, tem uma ONG lá no Campo Limpo que tá procurando formadora de panificação. Por quê? Lá no PJMC, toda semana eu levo pão, eu levo bolinho de chuva, eu levo bolinho de alguma chuva que você já coisa, levou lá pra bolinho de mim. chuva. Aí ela, você não quer ir? Não. Eu falei assim, ai, será? Vou, né? Me inscrevi. Aí numa sexta-feira elas me ligaram pra fazer a entrevista, mas meio que é isso, eu não sabia que eu já tava aprovada. Era pra me conhecer. Era só pra te conhecer. E aí eu fui conhecer. Aí ela se falando, olha, são senhoras, a maioria de 60, 50 anos. Eu assim, meu Deus, como eu vou fazer isso? Tá acostumado com o jovem? Tô acostumado com jovem, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei. E aí são 4 encontros, né? Que começou no dia 12 e vai até o dia 2 de abril. Todas as quartas-feiras, né? E aí é um momento que a ideia é padaria saudável, panificações de pães saudáveis. Mas acabou se tornando uma outra coisa, assim. Que vai da parte teórica que eu ensino elas, toda a teoria da panificação, até a conexão com a vida. Eu lembro que na primeira aula eu virei e fiz assim, o que é o pão? O pão está na nossa mesa há muitas gerações. O pão é um alimento que mais sustenta a nossa vida, não só do alimento, mas da alma. O pão estava na mesa de Jesus, o pão tem mais de 10 mil anos de fabricação. O pão alimenta a criança com fome. A mãe sabe a dor que é o filho virar e falar assim, eu quero um pão, e você não tem um pão para dar para o seu filho. Então, quando eu pude, e aí eu comecei a ensiná-las a fazer, nossa, eu lembro que assim, elas são muito maravilhosas, porque a gente começava a trocar coisas e eu olhava e falava assim, gente, é isso, é a geração da minha mãe, a geração da minha avó. E, nossa, assim, eu fui acolhida por elas. E eu falo, elas são minhas avós, eu amo. Tem uma aluna lá que ela é casada há 40 anos. E ela obrigou o marido dela a ir. Ele só ia levar ela, eu falei assim, não vou participar não. Não vou. Só vim te trazer, ela olhou pra ele e disse, você vai participar sim, quem manda sou eu, pode se inscrever. E aí ele fez o pão, ele saiu, eu vou levar meu pão pra casa. Foi eu que fiz. E ele saía, eu ri assim, porque ele saía pirraçando ela. Você viu? O meu pão ficou mais bonito que o seu. E agora ele vai, toda semana ele tá lá fazendo pão, e os dois brigam, e eu me deu assim pra ela, qual é o segredo pra estar com alguém 40 anos? Porque assim, a minha geração já não sabe mais isso. Já. Ela falou assim, não tem. Ela, sabe o que você faz? Você deixa a pessoa. Como assim? Te irritou, você vira pro lado. Falei, é só isso? Ah, só isso. De resto, é amor e pão. Então, eu acho que assim, isso pra mim foi uma experiência incrível. Eu tava muito apreensiva. Mas assim, na minha primeira aula, quando eu terminei... Nossa, eu lembro de assim, lá no Capão Redondo, eu saí pulando, assim, no meio da rua. E aí, de novo, as pessoas olham assim, que essa travesti tá pulando no meio da rua, que nem doida. E eu lá pulando, eu lembro de eu ligar pra ele assim, amiga, pelo amor de Deus, eu tô muito feliz. Ah, elas são muito fofas. E é isso, aí a gente tem um grupo aí, toda semana elas vão fazendo uma receita, elas assim, olha, Vivi, eu fiz, deu certo. Aí, isso é mágico pra mim, porque é isso, eu fico assim, nossa, mas o que eu, um ser tão insignificante, uma pessoa tão jovem, posso acrescentar em alguém que tem tanta experiência de vida? E é isso, quando eu consigo trazer um pouquinho a mais que gerou afeto nessas pessoas, eu sempre falo de afeto porque é o que vira a vida, de assim, delas virarem pra mim e falar assim, toda aula eu começo perguntando assim, me fala uma curiosidade de você. E a maioria fala assim, porque eu sou muito curiosa. E aí na segunda aula eu perguntei assim, por que vocês estão aqui? E aí acho que foi uma resposta muito unânime, de formas diferentes, mas o conceito mesmo. Ah, eu precisava de algo a mais. Eu precisava fazer algo, eu tava muito parada e eu precisava trazer sentido. Eu falei assim, nossa, olha que coisa bacana, eu fui ensinar a fazer um pão. E a pessoa com 60 anos, eu consegui reviver um sentido dela. Nossa, e é isso. Disso me deu um gás pra trabalhar com jovens.
Caramba. Que é isso, eu bora. E eu ainda brinco, os jovens ainda brincam assim, eu quero pão. Eu falo, vocês não vão ter pão. Vocês só vão ter pão se vocês ir lá na minha formação. Nossa, vocês Então, vão ter que batalhar muito pra fazer Vocês pão. vão ter que batalhar muito. E tem uma jovem lá, de 20 anos. Ela é a mais jovem, assim. E olha pra ela, e por que você tá aqui? Ai, Vivi, eu amo você, pão. Ai, eu amo estar aqui com vocês. E ela é uma fofa. E eu falo assim, nossa, gente. E eu tinha muito medo também por questão de eu ser uma mulher trans. Porque justamente isso, é uma geração muito mais antiga. É uma geração muito mais enraizada. Então, eu falei assim, ai, será que vai dar certo? Mas não deu outra, assim, um amor, um carinho que elas tiveram por mim, todo a ONG, todas as alunas, eu falo assim, gente, acabou. Que foda. Não tem como... eu brinco que assim, de quarta-feira, o capeta não me atenta. Ele tenta me irritar, mas ele não consegue. Ele não consegue. Porque quarta é meu dia mágico. É um dia que eu desligo a minha vida... Até o dia 2 de abril eu vou estar assim, depois eu já não sei mais o que eu faço. Mas até o dia 2 de abril, vou estar lá assim, eu desligo tudo, eu chego lá cedo, eu vou separar os ingredientes, eu vou começar a fazer pré-produção, até elas chegarem com seus aventalzinhos bonitinho, e sentar, e elas ficam aqui sentadinhas e falam assim, prof, já tá na hora. Ai, é muito mágico, é muito gostoso. Ah, cara, que bom, assim, não, e você traz uma leveza para elas, você traz uma mudança de vida muito, muito gigantesca, assim, é o que você falou, assim, é uma geração completamente diferente, mas os ensinamentos que você traz para os jovens de 18 a 29 anos e para jovens de 60 a mais, é o mesmo, assim, a mesma alegria, o mesmo carinho, é uma pessoa maravilhosa. Hoje eu converso com ela. Não, assim, mas é isso. Você é uma pessoa incrível. Esse aqui é um dos pod jovens uns episódios que, sabe, a gente foi pro emocional, foi pro brincante, foi pro tenso. A Vivi doida. É a Vivi, assim, são as multifacetas de Vivi Melo. Gente, agora vamos fazer o seguinte. Fingindo que eu te conheço há 3 meses, Tá. Vamos fazer o seguinte. Você vai me indicar coisas, porque você também é uma ótima professora, estudiosa pra caramba. Sobre o bolinho de chuva, já tá devendo o bolinho de chuva pra Thaís, que ela tá olhando ali. Nossa, também queria bolinho de chuva. Então a gente, próxima vez, traz bolinho de chuva pra ela. Olha, vai ter próxima vez, viu? vai ter que ter. Tá bom? Então, vamos lá. Você vai indicar pra mim coisas que a gente vai passar pros jovens também, pra todos os jovens do Brasil e do mundo, as indicações de Vivi Melo. Começando de uma música legal. Uma música legal? Pode ser um artista, pode ser Nossa, um vai dar álbum. muita briga com isso. Eu tenho muitos jovens músicos que eles vão me mandando a música. Se eu falar de um, vai dar briga, hein? Mas eu vou escolher... Eu vou falar de uma música que mexe muito comigo, que é Tempo Perdido. Pô, tem perdido. Né? Tem até tatuado aqui. Porque é uma frase muito específica que é termos nosso próprio tempo. Eu acho que isso é... Pra cada um tenha seu tempo. O seu tempo não é o meu. Tenha o tempo de sentir, tenha o tempo de crescer, tenha o tempo de plantar, tenha o tempo de colher. Mas não acredite na falsa ilusão que o mundo traz que o tempo tá correndo, que o tempo ele não espera ninguém. Não, o seu tempo ele te espera porque ele é seu. Então, tenha seu tempo. Nossa, que lindo, cara. No sábado, uma jovem monitora chegou pra mim e falou assim, cara, já fazem 5 anos hoje da pandemia. Eu fiquei, 5 anos? Mas parece que foi ontem. E assim, eu parei e fiquei 5 minutos assim, olhando pra ela e olhando pro chão, porque aconteceu tanta coisa na nossa vida nesses 5 anos, tanta coisa, que assim, parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo a gente traz uma carga tão grande. Sim. Temos todo o tempo do mundo, mas assim, um ano morreu, né? Por causa que a pandemia morreu. Mas é isso, assim, eu adorei sua fala. Vamos lá, um filme legal. Ah, eu vou ser muito cancelado se eu falar o meu filme de vida. Eu vou ser muito cancelada, pera. Bruno. Harry Potter, que horror. Eu sou fanática por Harry Potter. Mas não é a minha recomendação Harry Potter. Harry Potter eu só sou fanática porque eu era uma criança que eu não tinha muitas coisas. Então, o único momento que eu tinha de poder desligar do mundo, assim, sonhar, era quando eu assistia Harry Potter. Porque eu sempre fui uma pessoa muito imaginatória. Então, eu entrava no Harry Potter, eu estava naquele encanto. Então, isso me dominou. Mas eu não vou recomendar isso, por mais que eu falei. Um filme que eu vou recomendar...
Nossa, eu acho que são dois filmes muito pesados, mas que eu acho que é necessário na vida de cada um. A Lista de Schindler, que conta sobre o nazismo, né? Sobre como Schindler salvou muitos judeus da morte. E eu acho que esse filme, ele tem... As pessoas têm que assistir não só pelo conceito histórico, mas porque ele faz sempre relembrar que a gente tem que fazer o bem dentro do que a gente pode, mas a gente sempre tem que fazer o bem. Que já existem pessoas cruéis demais no mundo, já existem pessoas maldosas demais no mundo, então seja uma pessoa boa. Ah, eu não tenho muito o que fazer. Não, não tem, mas o pouco que você tem, seja bom. Ajude as pessoas. As pessoas precisam de ajuda. E eu acho que um outro filme que eu posso recomendar, assim, pegando todo o diferente, eu acho que é O Menino do Pijama Listrado. Só filme cult também, né? Só eu filme sou cult. seminova, eu sou seminova. Eu não sou velha nem nova, eu sou seminova. Não, mas eu não digo nem pela idade, mas assim, são filmes cults, assim, culturais e que são. Assim, a gente precisa assistir. Isso, não só pelo conceito histórico, mas enquanto o Schindler te traz o bem, o Menino do Pijama Listrado, ele te traz a inocência. E eu acho que são duas coisas que nós precisamos enquanto sociedade que a gente já perdeu muito. A malícia da crueldade, ela foi enraizada dentro da gente. Então a gente sempre tem malícia. E às vezes a gente precisa ser inocente. Você vai conhecer alguém, você já, olha lá, essa pessoa já tem um olhar diferente. Você vai se relacionar com alguém, é golpe. Ai, né? A famosa fala, os emocionados acabaram com uma geração de românticos, isso é real. As pessoas aprenderam a colocar muito escudo, né? Nós aprendemos a ter muitas defesas. Então, acho que são duas coisas importantes. Você tem a inocência de aceitar um amor, de aceitar uma amizade, de aceitar algo bom que a vida pode trazer e você ser uma pessoa boa. Você fazer o bem aos outros. Porque pra mim é isso. Ser bom não é você dar R$2 a alguém que tá te pedindo um dinheiro na rua. Ser bom é você, dentro do que você pode, nas contas, como diz um filósofo que eu amo muito, que é o Mário, que ele fala: faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, acho que isso é a vida. É o Cortella? Cortella. É o Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella. Então, é isso. Pra mim, fazer bem é isso. É você fazer o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, ajude no que você pode. Ajuda que você pode. Porque pra dificultar já tem muito. Poxa. Já tem tantas dificuldades. Nossa. Caramba, vamos lá. Então vamos seguindo. Agora um livro. Quiser pular, também a gente pula. Nossa, livro? É difícil. Nossa, livro é muito difícil. Nossa, tem um livro, mas eu não consigo lembrar o nome dele com muita exatidão. O nome dele completo. Ok. Nossa, livro é muito pra mim. Não consigo escolher o livro. Ok, então, ok. Um podcast, assim, fazendo uma referência ali, já Antônio, podcast. Tá ali. O Pod Jovem? Pod Jovem, aê! Você acha que eu ia cair nessa? E pra quem não sabe, eu confundo o nome de podcast, o Renato já viu. Eu confundo o nome de podcast. Acontece. Agora sim, perguntas difíceis. Uma referência pra você. Em que sentido? Uma pessoa que você fala, putz, essa pessoa me deu uma referência, tipo, eu quero ser assim, pode ser dessa forma. Essa pessoa foi um marco, esse ser humano, esse personagem. Florence Nightingale. Anne Solar. Dois extremos, né? Florence Nightingale, a mãe da enfermagem, que trouxe pra mim o senso do cuidado. Que a enfermagem é isso, é cuidado, é a parte humana. É você gostar de cuidar de pessoas, eu acho que a coisa que eu mais amo no mundo é gostar de cuidar. E eu me irrito muito quando as pessoas não deixam eu cuidar. Acho que é muito inquisitivo, assim, não, eu quero cuidar. Não me irrita, eu vou cuidar de você, saco! E a Anne, porque é isso, ela foi a pessoa que olhou pra mim quando ninguém via e falou assim, não, bora, você vai ser.
Eu assim, não vou, assim, quantas crises, Anne me conheceu antes da minha transição. Ela acompanhou toda a minha transição. No dia que eu falo que eu nasci, que foi o dia que eu me entendi como uma mulher trans, eu fiquei chorando no chão 3 horas seguidas, sem ela comigo ali. Ela sentou ali comigo e ela ficou 3 horas comigo chorando em posição fetal, porque eu não queria ser uma mulher trans nessa sociedade ruim. Não queria. E assim, quando eu acabei, ela foi a primeira pessoa que eu olhei quando eu nasci de verdade, que eu abri o olho e falei assim, tá, eu sou a Vivian. Ela tava ali falando assim, pronto, agora a gente vai continuar, eu tô aqui. Ela que me ensinou a lavar o cabelo, ela me ensinou a como usar uma calcinha, de como me maquiar. Ela foi o meu porto seguro ali, então ela é uma referência muito grande. Nossa, que foda. Caramba. Sou profunda, viu? Nossa. A gente só conhece a Vivi bagunceira? Aí, ó. Agora, então, a pergunta mais difícil desse podcast não é essa. A pergunta é essa aqui que eu vou te fazer agora. Mas não é essa. O que é arte pra Vivi Melo? Arte, pra mim, é expressão. A arte, pra mim, é literalmente a individualidade, é a marca. A arte é a vida. Quando você vive a sua vida, você está fazendo arte, porque nós somos arte. Né? Eu não entro no conceito teórico da arte, eu não sou especialista, né, neste campo. Eu te falo como pessoa, no conceito emocional. A arte, pra mim, é você trazer a sua identidade pro mundo, é você quando você nasce. E não da nascença biológica, quando você nasce mesmo, quando você fala, tá, então agora eu sou eu. Então a arte pra mim é isso, é você expressar você. É você trazer todos os seus demônios e anjos juntos e você trazer isso pra fora. Tem artes que são silenciosas, tem artes que são barulhentas, tem artes que são grandes, tem artes que são pequenas. A arte, ela tá dentro de todo mundo. Então acho que só precisamos disso. De aceitar a arte que nós somos. E a partir disso, ela vira muitas coisas. Então é isso. Arte é isso. A arte é isso. Para Vivi Melo, arte é isso. E para nós, esse é o Pod Jovem, com muita amor, muita juventude e muito Vivi Melo, assim. Hoje conhecemos ela, a incrível, a maravilhosa, tá? Então, assim, vou pedir pra vocês, antes de mais nada, segue lá o Cast Pod Jovem, tudo junto, no Instagram, no YouTube, no Spotify, onde você procurar, estaremos lá, Cast Pod Jovem, curta e siga os canais, por favor, galera, segue lá o canal. Vivi, se as pessoas quiserem te contratar pra trampo, aqui agora o bagulho é trampo. Nossa, como é que faz? Grita assim na janela que eu apareço, entendeu? Eu queria falar da Badria. Mas tem o meu Instagram, né? Vivi_MLSP. Quem não me seguiu pode me seguir. Lá você tem meu contato, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail. Só manda mensagem, só fala: Vivi, tem uma produção aqui, bora! Vivi, tem uma aula aqui, bora! Eu acho que assim, o que eu não sei fazer, eu aprendo. Ótimo. Né? Exato. Não existe isso comigo. Então, assim, o que você tiver, bora, o que que é? É faxina? Vamos fazer. Eu faço uma faxina como ninguém, meu amor. É pra dar aula? Vamos dar aula. Então, só lá no meu Instagram, só mandar mensagenzinha. Está lá. E todo mundo que me segue no Instagram tem a obrigação de divulgar esse episódio. Ótimo. E entendeu? segue o canal, escreve lá, clica no sininho e tudo mais, pra ajudar a gente a bater aí muitos e muitos seguidores e levar a Vivi Melo pro mundo todo. Por favor, olha. Tá? Gente, muito obrigado. Obrigado, Thaís. Tá? Ai, a Thaís mandando coraçãozinho ali pra gente, que agora é o coraçãozinho, agora é assim, tá, gente? Vou trazer bolinho de chuva pra você. Aí, ó, já tá devendo bolinho de chuva. Então, gente, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Esse foi o Cast Pod Jovem. Eu sou o Renato Cofé, Vivi Melo. Brigadão, Vivi. Tamo junto. Sempre maravilhosa. Mas é nóis. Gente, brigadão. Valeu.